Por causa do politicamente correto, muita gente passou a rejeitar qualquer tipo de correção. Outros cristãos acabam se utilizando de textos bíblicos para apoiar e até justificar os seus erros. Alguns fazem por desinformação, outros por simples conveniência. Um dos textos mais utilizados fora do seu contexto é o de Mateus, capítulo de número 7 e o versículo 1. Não julgueis para que não sejais julgados. Só que o texto não para por aí. Vamos ver o que Jesus disse na sequência, no versículo de número 2. Pois com o critério com que vocês julgarem, vocês serão julgados. E na medida com que vocês tiverem medido, vocês também serão medidos. O que Jesus está dizendo aqui no versículo 2? Basicamente, aquele que entra para o processo de análise de julgamento, ele precisa estar disposto a enfrentar também essa mesma medida de julgamento. Então, se eu estou julgando um determinado erro, eu preciso estar disposto a me submeter nessa mesma medida de análise. Vamos ao versículo 3? Porque você vê um cisco no olho do seu irmão, mas não repara a trave que está no seu próprio olho. Versículo de número 4. Ou como você dirá ao seu irmão: deixe que eu tire o cisco do seu olho, quando você tem uma trave no seu próprio olho? Olha o versículo de número 5. Hipócrita, tire primeiro a trave do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Esse versículo de número 5 aqui mata toda a questão. Uma coisa que é preciso argumentar aqui é que Jesus estava repreendendo a hipocrisia, uma característica típica de um grupo chamado fariseu dos seus dias. Essas pessoas estavam dispostas a julgar e até condenar as pessoas, impor sobre as pessoas alguns tipos e muitos tipos de regras em que elas mesmas, na verdade, não estavam dispostas a cumprir essas regras. Então Jesus condena aqui uma observação muito clara: a hipocrisia daqueles que corrigiam os erros dos outros, mas não faziam questão de corrigir os seus próprios erros. E então Jesus disse: olha, tire primeiro a trave do seu olho. Então, ou seja, corrija primeiramente os seus erros. Aí o texto continua: e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. O que Jesus está dizendo é o seguinte: não seja hipócrita, corrija os seus próprios erros. Depois você vai ter condição de ajudar o seu irmão também a corrigir os seus erros, o que muita gente não aceita hoje. Quem usa desses textos para apoiar os seus erros também deve desconhecer o texto de Paulo aos Efésios, capítulo de número 5 e o versículo 11. Olha o que Paulo diz: não sejais cúmplices das obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as à plena luz do dia. Distorcer a palavra de Deus para apoiar os nossos erros, para apoiar os nossos pecados, não é uma atitude legal. Precisamos ter a nossa vida confrontada pela palavra de Deus para que então venhamos a conseguir corrigir os nossos erros. Que Deus te abençoe abundantemente no nome de Jesus.